Será que esconder que acontecem queimadas reduz o impacto que essas mesmas queimadas têm sobre a vida das pessoas que moram até em áreas distantes dessas queimadas? Será que o simples fato de esconder elas resolve totalmente esse problema? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Diz que a questão ambiental ela é extremamente importante para a sociedade, mas parece que de tempos em tempos a gente tem que voltar a falar disso e relembrar. Por isso que é importante a gente ter pelo menos um dia no ano que seja, para que os poderes públicos eles incentivem a reflexão sobre isso. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Propondo uma reflexão sobre as questões ambientais. Bom, nós vamos falar da questão ambiental, falando da questão agrícola, falando da produção no espaço rural, tá bom? Problemas ambientais nas cidades. O som, né? Também a poluição sonora é uma questão ambiental, mas nas grandes cidades. Mas eu quero falar com vocês sobre a questão ambiental no espaço rural. Por que eu escolhi essa questão para falar sobre meio ambiente? Por que o rural? Porque é uma questão que envolve todos nós. Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós comemos, e o espaço rural, de onde vem o nosso alimento, né? Que depois alguns são processados nas fábricas, né? Alguns não, eles vão direto para o varejo e vão para a nossa mesa, in natura, mas alguns ainda são processados. Mas é uma coisa que envolve todos nós. A questão alimentar nos coloca como comuns, nós dependemos dos alimentos. E dependemos da natureza, nós dependemos de um meio ambiente que esteja funcionando nas suas condições adequadas para que a gente possa ter esse alimento. A produção de alimentos ela está extremamente relacionada a chuvas, a quantidade de chuva, a quantidade de sol que atinge uma certa área, de água então, né? Depende também da qualidade do solo desse lugar, né? Se ele não está muito arenoso, se ele está bem irrigado, né? Se ele tem a quantidade de matéria orgânica adequada para a produção nele. E também é necessário que na área de produção agrícola exista um conjunto de animais que auxiliam no processo de reprodução das plantas, né? Eu acho que quem já estudou ciências lembra que as plantas elas fazem o processo reprodutivo delas dependendo de animais que vão transportar o gameta de uma para outra planta. Não sem razão, alguém deve chamar a atenção do professor para o fato de que hoje, né, existem empresas que são especializadas em produzir insumos para a produção agrícola. Máquinas, agrotóxicos, sementes transgênicas, sistemas de irrigação. Hoje já existem drones que ajudam na produção agrícola para saber aonde tem uma praga. Tudo isso é utilizado na produção agrícola, toda essa tecnologia é utilizada para ampliar essa produção agrícola. Porém, o uso de tanta tecnologia, ela traz custos. E nós podemos falar de diferentes tipos de custos que vão ser atribuídos ao produto de uma produção que necessite usar cada vez mais insumos para sua produção. O primeiro custo que a gente pode apontar é o custo financeiro, porque afinal de contas tudo isso custa muito dinheiro, porque aquele produtor agrícola que está comprando esses equipamentos ou que esteja alugando esses equipamentos, ele está tendo acesso a um produto que é bastante sofisticado tecnologicamente, para que ele possa produzir. E isso não é barato, isso é muito caro. Máquinas agrícolas, agrotóxicos, sementes transgênicas, tudo isso tem um custo bastante elevado. E esse custo, lógico, que vai ser repassado para o consumidor. Em um país onde as pessoas não ganham muito bem, repassar esse custo para o consumidor pode significar dizer se esse consumidor ele vai comer ou se ele não vai comer. Vale ressaltar também que dependendo do lugar onde vai acontecer essa produção, esses custos podem ser mais altos ou mais baixos, dependendo das condições ambientais. Imagina em um lugar que haviam chuvas regulares. Havia chuvas regulares nesse lugar e de repente essas chuvas param de acontecer com tanta regularidade. Imagina também que o solo desse lugar está bastante danificado. É necessário então fazer a correção de solo. E a cada um dos problemas ambientais que nós podemos apontar, os custos de produção eles se tornam cada vez mais altos. E na hora de revender esse produto,
ninguém vai querer pagar o preço desse produto, o tanto que custou para que ele fosse produzido. O que faz então com que o produtor agrícola ele seja simplesmente obrigado a abrir mão da produção, do conhecimento que ele tem na produção agrícola e jogar tudo para cima, perdendo as suas terras e perdendo o seu emprego. Bom, esses custos, né, vou falar de novo, eles podem se tornar impagáveis para esse produtor e eles, lógico, vão acarretar também na redução da oferta alimentar em algumas regiões. Além dos custos econômicos, do custo financeiro na produção e na compra, a gente também pode falar dos custos que tal tipo de alimento pode ter para a saúde da população. Porque se eu não me engano, comer um alimento carregado de veneno pode trazer algum mal à saúde. Então esses impactos, né, ou esses custos, né, da produção agrícola em condições ambientais inadequadas, elas se refletem no bolso, mas elas também se refletem na saúde da população que consome esse tipo de alimento. E ressaltando, mais uma vez, que o uso desse tipo de insumo, né, desde as máquinas, dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, elas podem também trazer impactos ao meio ambiente, né? A gente está falando de uso de máquinas em excesso, podendo causar compactação do solo. O uso de irrigação constante pode fazer uma coisa que é a lavagem do solo, a lixiviação do solo, que vai fazer com que o solo fique mais arenoso, que contribui para acelerar o processo de desertificação de áreas produtivas. Também pode acontecer, por conta do uso de agrotóxicos, de que esse agrotóxico, né, junto com a água que está sendo jogada naquele solo, essa água se infiltra com o agrotóxico, vai lá para lençóis freáticos, né, para as águas subterrâneas e contamina essa água com veneno, né, podendo chegar aos rios e afetar também a vida dos rios. Eu fiz essa opção, né? Falar sobre o campo, falar de alguma coisa um pouco distante da maior parte das pessoas hoje que vivem nas cidades, mas que é uma coisa, lembrando, que unifica a gente, porque todos nós comemos, né? Mas na cidade também a questão é bastante preocupante, porque a cidade ela tem uma série de questões ambientais que são muito problemáticas, ligadas à poluição também, né? Falei no começo do vídeo da poluição sonora, tem a poluição visual, tem também essa poluição por conta de escapamento de carro, de caminhão, de ônibus, né? As áreas com esgoto a céu aberto, toda sorte de poluição que existe nas cidades e que afeta a nossa vida, né? Faz mal para a nossa saúde, faz mal físico, faz um mal para a mente também, né? E tudo isso vai minando a gente, vai fazendo a gente achar que tudo isso é normal, e isso não é normal. A gente não pode olhar para o mundo e se contentar tal qual ele está. Viver, meus queridos, viver é sonhar, viver é ter uma esperança, é ter esperança, é acreditar que as coisas podem ser melhores. Você não é querer tomar o dos outros, não se trata disso, mas se trata de não se contentar com aquilo que a gente tem, não no sentido de ser mesquinho, de ser egoísta, mas no sentido de que o mundo pode ser melhor para a maior parte das pessoas, talvez se não para todos, mas tentar melhorar o mundo para o maior conjunto possível de pessoas. Então a gente não pode se apequenar diante das dificuldades que a vida impõe para a gente e parar de sonhar, parar de ter esperança, parar de projetar. É inviável. Uma vida que não se tem projeto, uma vida que não se sonha, que não há esperança de nada, afinal de contas, para que está vivendo? Se as coisas não vão se melhorar, se vai ficar na mesma, é tudo do mesmo jeito, então para quê? Para que essa insistência com aquilo que não está bom? Contudo, para a gente sonhar, para ter esperança, para projetar esse mundo melhor, é necessário também ter os pés no chão. Não é sonhar, fechar o olhinho, sonhar, eu quero que seja assim. Não, eu estou falando a palavra sonhar, mas eu estou falando projetar. Eu estou falando, como será esse mundo? Bom, mas para sonhar com esse mundo, para que a gente possa projetar esse mundo, a gente também precisa ter dados sobre o mundo que nós vivemos, para poder planejar esse mundo. Como que eu posso sonhar com um mundo melhor que tenha florestas se eu não sei se as florestas estão pegando fogo? Como é que eu posso sonhar com um mundo melhor onde os rios não são poluídos se eu não tenho informações sobre os rios que estão sendo poluídos, o que é que está sendo feito com as águas? Como é que eu posso pensar em oferecer alimentação melhor para o meu povo se eu não sei o tipo de veneno que está sendo jogado na produção alimentar e quais são as alternativas para substituir esse tipo de veneno na alimentação?
Então, para se projetar, é necessário que nós tenhamos dados. Para que se possa projetar, para que se possa sonhar com um mundo melhor, é necessário que a gente tenha um ponto de partida, saber como é o mundo real atual, para que a gente possa saber o que nós iremos fazer com aquilo que nós temos nesse momento. É necessário que todos nós tenhamos uma visão, uma posição positiva diante do mundo. Mesmo com todas as dificuldades, é necessário que tenhamos uma visão de melhoria. Não é uma visão cega, é uma visão de que podemos melhorar as coisas com aquilo que temos. Mas esconder as coisas ajuda a gente, faz com que os problemas desapareçam, simplesmente não falar deles ou fingir que eles não estão aí. Queria saber o que vocês pensam sobre isso e queria que vocês usassem esse vídeo para fazer uma reflexão aí sobre a Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado por prestarem atenção aí até o final. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.